um tema trazido. Eu não preciso nem dizer que foi trazido por Pedro Galindo, porque a pessoa mais apaixonada pelo Charlotte Hornets do Brasil, acho que tirando meu amigo Tesoura, é Pedro Galindo, né? E Pedro Galindo trouxe o tema com nipple, né? Estão chamando assim lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil seria um knuppel, né? Ou na Alemanha seria alguma coisa meio parecida com isso, né, Pedro? Como meu alemão não tá em dia, né, João? Eu tô, né? Vou ficar devendo a pronúncia correta. Eu tô tirando pelo meu querido Eric Collins aí, que ele. Todo jogo, né? Ele até publicou uma. Aliás, foi o perfil do Charlotte Hornets que publicou um papel lá em que ele faz as anotações dele pré-jogo. A moda antiga, né? Ele faz, escrevendo tudo à mão. E aí ele anota os nomes dos jogadores, os jogadores que têm um nome mais, né, complexos assim, ele anota como se fosse, em vez de escrever o nome a grafia Fonético, correta, né? ele escreve foneticamente. Então, no caso do com nipple, ele escreve com, aí bota um casinho assim e bota nipple, como mamilo mesmo, né? Então, É, eu vou acho seguir. que assim, eu tenho um ligeiro preconceito com o americano chamando os nomes fora, né? Porque geralmente ele americaniza, né? Ele deixa em inglês. O exemplo clássico para mim é Dirk Nowitzki, né? Que não existe isso. Depois eles passaram a chamar de Nowitzki porque estava muito absurdo. E Dirk não existe na Alemanha, tá? É Mas, Dirk, o, né? mas a NBA tem um guia oficial de pronúncia dos nomes dos caras. Então, hoje, Inclusive com né? som. É. É, A eu, ATP eu tem não isso achei, também. eu não achei o guia deste ano, Né? mas eu tinha o do ano passado, que eu até procurei essa semana, mas não encontrei. Não sei se eles já botaram ou não colocaram ainda. É. Mas Mas tinha por muito inclusive tempo, Weber, eu acho que o tá áudio do cara melhorando. falando o próprio nome e tal. É Sim, bem a interessante. ATP tem isso também. Eu acho que tem vários times fazendo isso, várias ligas fazendo isso agora, porque o esporte está extremamente internacional, né? Internacionalizado. Então, ninguém quer ficar chamando o nome errado, né? Mas assim, a gente tem exemplos clássicos aí da NBA que, por muito tempo, eu acho que ainda hoje tem isso, né? Peja Stojakovic, Peja ou é Peia? Não sei como é que é, pô. É muito difícil saber essas coisas, né? Então, Esses é nomes interessante. sérvios, balcânicos, eu costumo colocar o J com som de I, assim, né? Tipo Função de Jokic, ir, né? exatamente, né? Mas aí ele, enfim, não vou entrar nesse detalhamento. No fim das contas, É, todo mundo sabe de quem a gente tá é. falando, né? A foto do E, garoto aí, ó. e existe os dois mundos, né? É, Existe o cara que vai ser o Galvão Bueno, que aí vai ficar parecendo pedante, né? Tentando falar o é, nome original do cara. E existe agora o que a Globo tá fazendo com Ancelotti, que tá chamando de Ancelotti, né? é. E eu acho que eu gosto dessa adaptação porque facilita, né? O Brasil é muito grande, né? Ninguém tem que falar Ancelotti, convenhamos, né? Pois Enfim, é. E também tu chega nos outros países, bicho. Tu vai ver os italianos lá, os caras não tem isso, é, não. não tem, Os não tem. franceses. Eu acho, na verdade, que até o É, brasileiro ele é um pouco mais preocupado, assim, mais cuidadoso de é. não falar Os algo franceses muito não estão nem aí, né? absurdo, Os né? franceses estão nem O aí. francês tá Francês nem Eles. aí, é tá ao nem aí. contrário, eles é É, afrancesam tudo é, mesmo. franceses É, tudo mesmo. É. é. Mas, enfim, eu É, ia trazer o Conk Rapidão, Nipple rapidão. aí. Vai, João. Deixa eu trazer os outros dois temas do primeiro momento. O com Nipel, ou Nupel, como você quiser chamar. É, eu sugeri a gente falar sobre o Los Angeles Clippers falido e Eber quer falar sobre o Toronto Raptors. E antes de tudo, eu quero falar aqui um grande abraço para meu amigo Carlos Filho, que chegou aí, ó. Carluxo tá aí com a gente. Que Aí é presença presença ilustre, viu? É, ilustríssima, né? Um é, grande é. abraço a esse grande torcedor aí do Náutico. Ele é torcedor do Náutico, né? Eu odeio quando os caras ficam, esse grande torcedor do Santa Cruz, aí o cara é Sport. Esse grande torcedor do Sport, o cara é Náutico. É uma chatice, pô. O cara é torcedor do Náutico, pô. Então, um abraço aí para Carluxo. E obrigado pela presença, meu querido. Deixa o like aí, tá? E se inscreve se não tiver inscrito. E se tiver inscrito, inscreve seu filho também no canal, tá? Sua esposa e tudo mais. Mas vamos embora. Pedro já trouxe ali na tela o nosso Kaká. Vamos chamar de Kaká, porque aí não tem medo de errar, né? É. É até um nome legal, né? Um apelido legal pra ele, assim, né? Tipo, nesses É, tempos que a gente. Todo mundo quer ter uma inicialzinha assim, tipo CR7, né? Inclusive eu tava vendo até pra puxar. Não vou falar muito não, vai, mas depois eu falo, essa é outra coisa que eu ia falar, pra não queimar a largada do assunto de Hebe aí. é, Mas. Nosso Kaká aí, né? Ou lá em Portugal, como diriam, capa-capa, né? Ele, João Lima e Eber, eu quero a opinião de vocês, na verdade, né? Porque eu imaginei essa dinâmica dessa maneira, né? Assim, eu vou trazer esse assunto aqui e vocês vão me dizer se é real
ou se é delírio meu, né? Mas Uhum. eu tenho visto, né, alguns jogos do nosso glorioso Charlotte Hornets aí, né? Como é de costume, né? O horário sempre favorece, né? E o time continua sendo uma porcaria, né? E tudo mais. Mas assim, né? A gente vai assistindo e é até curioso como esse time continua sendo tão ruim assim, porque eles vão conseguindo colecionar bons jogadores, né? Você olha pra um lado, olha pro outro, pô, esse cara é bonzinho, esse cara é interessante aqui e tal. E quando você vai ver o time, continua a mesma merda de sempre, né? Mas, dito isso, né? O nosso com Nipple aí, ele tem conseguido ter um destaque bem interessante, né? Especialmente nessa bola de 3, né? Como vocês podem ver aqui, ele tá arremessando de 3, assim, né? Tá um assassino da bola de 3, né? Nesse começo de temporada, são 17 jogos. E ele tem conseguido ter uma média de pontos bem interessante aí, né? Nesse começo dele na NBA. É um cara que veio de Duke, né? Uma universidade também que sempre tem um time competitivo. Os holofotes lá ficavam muito em cima do Cooper Flag, né? E até o rapaz que foi pro Suns lá também, o Maluache, não sei o que. E o Knipple, ele fica ali, né? Meio que ele se destaca bastante, mas era um nome relativamente pouco falado. Ele sai no draft, né? Na escolha, eu acho que ele foi a quarta escolha, na quinta escolha, tá me falando a memória agora, mas foi uma escolha bem alta, né? Do Hornets. E já desde o draft falaram, né, que ele parecia ser uma espécie de uma, digamos assim, era uma escolha com baixo risco, né? Uma escolha com um risco muito baixo, que tinha tudo para dar certo e tal. Sendo que eu acho que ele tem até surpreendido os mais otimistas nesse sentido, né? Porque os últimos 5 jogos dele aqui, né? Ele tem jogado muitos minutos, né? Tipo, mais de 34, 35, 36, 42 minutos, né? E tem arremessado bastante, tem um aproveitamento bem alto. Ele quase que tem arremessado só de 3, basicamente, né? São poucas bolas de 2. Número baixo de assistências também, assim, mas nesse fundamento aí do arremesso de 3, ele tem se mostrado um jogador bem interessante. E vou trocar aqui já para outra aba aqui, né? Pra mostrar e dar essa moral aí ao pessoal da Tribuna do Basquete, que sempre faz uns posts bem interessantes aí, né? Uns carrosséis aí com muito conteúdo e tal. E esse carrossel eu vi ele mais cedo hoje e ele mostra um pouco sobre essa que ele chama aí da ciência do catch and shoot, né? Porque o Concnipo ele tá se encaminhando aí no pace para atingir o recorde de jogadores que mais mataram bola de 3 no seu primeiro ano, né? Então, ó, essa estatística aqui, ó, jogadores que mais acertaram arremesso de 3 nos primeiros 17 jogos da carreira. O Concnipo tá liderando com alguma tranquilidade aqui, né? Uma certa folga, né? E nesse vídeo aqui, eles conseguiram, nesse carrossel, eles conseguiram compilar alguns lances aqui que mostram um pouco dessa movimentação dele, né? Quando ele tá a jogada acontecendo, ele tem um tino muito bom, assim, uma sensibilidade muito boa para se movimentar e se deslocar e conseguir arremessos de altíssimo aproveitamento na hora certa, né? Então, vejam ele aí se realocando para lá e para cá. Enquanto eu vou passando os lances aqui, vocês podem, né, ir comentando também. Eu quero saber a opinião de vocês. E vou pedir logo a opinião de Eber para saber o que ele tá achando do menino Knipple. Eu acho que a gente, para começar, tem que dizer que, na melhor das hipóteses, ele é uma cópia, porque ele é o Conk Newpel segundo. O pai dele é que é o Conk Newpel. Olha aí, tá Então, vendo? já começa daí, né? Já começou meio ilusão. Verdade. Mas, não, mas falando sério, eu achei pouco ainda os A calouros, amostragem. assim, a minha, né, no caso. Mas o que a gente vê é um cara que realmente, assim, é um cara do tipo que Charlotte precisa, então é um chutador, né? Ele lembra alguns caras tipo Kyle Larry Korver, Bird, por assim, exemplo. aqueles apenas, né? Apenas. É, Falando sério, vai. mas eu acho que ele é mais um cara mais catch and shoot mesmo. Então, É. eu não sei o quanto ele tá criando por conta própria, mas eu imagino que seja pouco, até porque o volume dele de 3 pontos é muito alto. Ele já tá com quase 150 bolas de 3 pontos nesses primeiros 17 jogos. Como tu falou, minutagem muito alta, o que é muito interessante para um cara que justamente esse perfil de jogador, esse arquétipo de jogador, ele não é muito atlético, né? Então, geralmente esses caras quando chegam da universidade, eles sentem um pouco o ritmo da NBA
e acabam jogando menos minutos e tal, porque ficam cansados durante a partida, mas ele tá jogando uma minutagem alta e o aproveitamento bom. Então, assim, é bem interessante que ele chega realmente muito pronto. Pelo que eu entendi, ele já era um cara assim na universidade, então a transposição desse tipo de coisa, às vezes, né, tipo, complica para alguns caras que não são chutadores muito naturais, né, porque tem uma pequena diferença de distância aí, e às vezes o cara, essa distânciazinha da NBA maior, às vezes complica para algumas pessoas, mas ele parece muito real para mim, bicho. O que eu vi, eu achei bem interessante, e teve até algumas comparações com, assim, não comparações de jogador, mas de tipo estatísticas mesmo, com Curry, com outros caras que tem uma média muito alta de bolas de 3 pontos. Até fala aí no Carrossel, fala de Clay, mas eu tinha visto É, alguma coisa comparando ele com Curry também. o arquétipo é bem semelhante. Assim, eu acho que ele espelha muito o jogo dele no Klay Thompson, provavelmente, né? Tipo, porque ele não tem o atleticismo todo de Curry pra sair fazendo toda aquela movimentação, aquela correria, né? E eu acho interessante também que foi um cara, João, que, assim, o Hornets draftou esse ano, né? Eu acho que depois de muitos anos apostando em upside, né? Esse cara, se ele desenvolver certo, esse cara vai ser o novo Giannis, né? Tipo, Tidjane Salon, né? Ou sei lá, Lamelo Ball e caras assim, sei lá, James Bouknight, não sei o que, sempre pegando os caras que, tipo, esse cara, se ele crescer do jeito que a gente espera, ele vai ser um monstro, a gente tá feito. No caso do Concnup, não, esse cara é isso aqui, ele vai ser isso aqui, tem muito pouca margem de erro aqui, ele é um cara, né, uma sure thing, né, coisa certa. E eu acho que ele tem mostrado isso bastante, né. Eu gostei desse comentário do cara aqui também, do VRD, esse Alves aqui, que a mecânica de arremesso dele é muito bonita. A movimentação dele sem bola é muito massa e a mecânica dele é muito legal também. Então, João, me diga você, é delírio ou é real esse garoto com Knippel? Eu acho que a gente só tem que ter o cuidado de achar que ele vai ser a estrela do time, né? Eu acho que isso pode ser o mais preocupante. Na minha cabeça, ele é o Doug McDermott que deu certo, sabe? É, ou tem dado certo, né? É. A gente Que pega. deu mais certo, respeito aí. É. Doug McDermott é decepcionante, assim, mas enfim, ele não é tão não atlético quanto ele, por exemplo, né? Então, de certa forma, as comparações pré-draft ele traziam uma coisa como um Gordon Hayward, né? O que ele, obviamente, não chega a ser ainda, mas assim, ele é um cara de 20 anos, né? Então, ele tendo esse chute e tendo uma capacidade de desenvolver pelo menos uma ou duas jogadas de confiança ali, no fim das contas, não é só chute o que a gente está vendo hoje, porque ele tem quase 20 pontos de média num time como o Charlotte, né? Então a gente tem que ver, obviamente, considerar que o Charlotte joga num pace absurdo, né? Talvez se ele tivesse caído num time menos errático, a gente não tivesse falando tão bem dele aqui. Mas eu acho que não é delírio, não, assim, mas eu fico com um pouco de. Poxa, ainda é small sample size, a gente tá falando de uma temporada aí de 20 jogos, nem isso, né? Mas não dá indícios que parece ser algo muito fora da curva do que ele é capaz de fazer, né? Então, eu acho que é muito bom. Eu acho que o Charlotte achou uma peça para o futuro, não uma estrela, mas uma peça para o futuro, né? E da mesma forma, por exemplo, você olha essas pontuações todas, me parece que o Charlotte precisa decidir algumas coisas, né? Porque hoje é um time que tem muita gente capaz no ataque, né? Tem Lamelo, que não tem a eficiência que com Nippel tem aí, né? Isso é uma coisa bem preocupante, né? Lamelo é um péssimo chutador de três, ele é um cara de volume altíssimo, com decisões Ele é péssimas, ineficiente, né? ineficiente. Ele é um bom chutador, mas ele é ineficiente, né? Totalmente, Ele mata bolas completamente E a acrobáticas de mecânica dele três. é lisa demais, assim, ele desenrola bem. Agora ele É. tenta 40 arremessos por jogo, né? Aí é complicado. E aí ele é completamente ineficiente, né? E aí a gente vai ter um Nippel bem interessante aí, só que o Charlotte precisa dar o passo além, né? Como você falou, Pedro. Ele não é o próximo Giannis, né? E o Charlotte não achou o próximo Giannis nos drafts que ele tentou anteriormente.
E o que a gente vê hoje na NBA é que precisa achar o próximo Giannis, ou vocês entenderam? O próximo, alguma coisa muito foda para poder competir, né? Então eu acho que o Charlotte tem que ter esse cuidado de tipo, fiz um draft muito bom, que bom, porque para mim o Charlotte ele fez o oposto do Brooklyn, que tinha 5 escolhas, eu acho, Sim, e verdade. errou em quase todas. Quem tá jogando ok é o Egor Deming, que infelizmente é o menos saudável, é o cara que tá com problema de fascite plantar com 20 anos, né? Ixi, Então, assim, o Charlotte pode ter começado a achar coisas, e eu acho que a mentalidade tem que ser essa, do tipo, não achei minha estrela, mas achei caras interessantes. é. E, acima de tudo, Pedro, começar a montar um time. Há quantos anos a gente fala do Charlotte e a gente vira o nariz porque a gente sabe que é um time que não defende absolutamente nada. Então, se você precisa fazer 140 pontos por jogo para vencer, você vai vencer várias partidas, porque você tem muita gente capaz de pontuar. Mas, pô, não é todo jogo que você vai conseguir fazer 140 pontos para vencer, né? Então, eu acho que o Nupel não é delírio, mas ao mesmo tempo eu acho que tem que ter muito cuidado para não se pensar que está sendo resolvido um problema que ainda não está sendo endereçado, sabe? É. Eu acho que tem um elefante dentro da sala lá com o Lamelo, a gente não sabe exatamente qual o Pode ser os futuro últimos dele, o dias que é que dele ele lá quer, no Hornets, né? pode ser. A gente tem o Miles Bridges jogando muita bola, né? Eu acho que Eber falou isso no grupo recentemente, né? Jogando muita bola, apesar de ser Infelizmente, o miserável um joga bola mesmo. miserável, né? Mas ao mesmo tempo, é esse cara que faz parte do meu futuro? Ou será que é um ala que não entregue tanta pontuação, mas entregue uma criação secundária, Tem o Brandon uma Miller também, né? Que é defesa? bom de bola, Eu mas. não conto com ele, não conto, porque até agora ele não se mostrou capaz de jogar com consistência em nenhum momento. É. É terceiro ano dele? Terceiro ano, né? Isso. É muita Mas quando loucura também. joga. Mas eu acredito isso muito mais a organização mesmo, a falta de comando ali. Porque ele e Lamelo, ano passado mesmo eu falei que era coisa de 40 arremessos entre os dois, assim, numa partida, sabe? E tipo, arremessos ruins, arremessos contestados, do meio da quadra, umas coisas, sabe? O Brandon Miller foi muito ineficiente nesse Pô. começo de carreira dele, Pois sabe? E é. jogando muita bola pra cima. Cara, fui abrir aqui pra ver. Sabe quem que eu tava tentando lembrar com quem ele parece? Assim, físico, Quem? Brandon Sim. Miller ou Nupel? o Nupel. Ah. Sabe quem? Magellan. Quem? Dan Magellan. Tu vai O ter que trazer Feola alguém mais chegou aí. recente, né? Feola chegou aí, Porque. dizendo que parece correndo a quadra, lembra muito de J.J. Redd, que eu concordo, assim, a movimentação dele é Não, mas interessante ele é mesmo. mais alto, ele é mais forte. E Fisicamente é é diferente, interessante né? porque tu colocou aí esses jogos aí e o jogo de 32 pontos que ele fez. Ele já começa com uma grande vantagem em relação, por exemplo, a um cara como o Huerter. Que o Huerter não conseguia bater para cesta de jeito nenhum. Nesse jogo do Bucks, que foi o jogo da Copa, se não me engano, não foi? Ele acho que as primeiras 6 ou 7 cestas dele foram batendo para dentro. Quer dizer, ele já é um cara que ele já sabe usar a ameaça que ele cria do perímetro para tirar vantagem de bater para dentro. Eu acho que, assim, tem algumas coisas, tipo, a mecânica dele é legal, mas é um pouquinho lenta e um pouquinho para frente também. Então, conforme os times vão se ligando mais nele, por isso que tem aquele famoso o sophomore year, né? O segundo ano que dá uma queda nos caras, é quando os times começam a prestar atenção no cara. E eu acho que quando um cara se destaca muito assim, pode começar até mais cedo. E aí o que pode acontecer é close-out mais fortes. E aí, se você tem essa. Eu me lembro que quem tinha isso era Markkanen. Ele tinha muito esse lance de chutar meio um pouquinho inclinado para frente. E mesmo você sendo alto, isso aí já facilita mais para quem vem chegar, né? Para quem vem fazer o close out e tal. Então, close out, para quem não sabe, é só o cara chegar para contestar o arremesso, né? Aquela chegada até contestar o arremesso. Então, para esse tipo de cara, e aí é interessante porque o cara quando é chutador muito bom, o close out vai ser sempre hard, como eles chamam, né? Vai ser muito em cima. E aí, se o cara for muito lento, não conseguir bater para dentro, meio que você, com um close-out forte, você já mata ele, né? E aí, ele já mostra que ele consegue fazer isso. Então, eu vi até uma estatística que tinha ali no post que tu colocou da tribuna, né? Do Tribuna do Basquete, né? Tá aqui. Aliás,
parabéns para os caras que fazem isso aí, análise de jogada, é muito trabalhoso de legal, fazer, e muito difícil de fazer, e às vezes nem dá muito view, mas é uma coisa importante. E aí você vê que assim, ele faz muito. Tinha ali ele nas jogadas de como cara que recebe passe de pick and roll, né? Ali, de pontos, esse aqui pontos que por tá na posse tela, após né? bloqueadores. Você vê que a frequência é pequena, né? Porque 7% ele não é exatamente um cara fazendo bloqueio direto, né? Ele deve fazer alguns pick and pops. E aí é lógico que a pontuação dele por jogada vai ser mais alta, porque ele chuta sempre 3 pontos. Mas ele tem uma jogada para dentro da cesta que é um pouco interessante. Ele é um cara mais robusto, um cara um pouquinho mais alto do que, né, do que um chutadores, né, de tipo um JJ Redick assim. Então, eu acho que ele tá tirando boa vantagem disso. Ele é um cara mais forte também. Por isso que eu lembrei de Dan Majer. Eu acho que é o Miley, como a galera fala às vezes nos Estados Unidos, mas que ele, não sei, para quem não lembra, ele jogava no Phoenix, né? Jogou no Miami também. Cara forte, cara que enterrava, cara tinha uma bandeja boa, tinha enterrada, tinha chute 3 pontos. Bom jogador, eu acho que pode ser um cara desse nível aí. Aí só pra não perder muito mais tempo nessa eu- história aí, João, pra amarrar aqui. Herbert tava falando dessa questão da eficiência dele aí, né? E esses dois jogos aqui, ó. Esse jogo, especificamente aqui, essa derrota pro Clippers, né? Pra mim é um blueprint, assim, de como ele é capaz de ser eficiente no jogo, né? 34 minutos. Ele teve 9 de 12 na bola, né, nos arremessos em quadra, 75%. Na bola de 3, 6 de 9, né? Um volume bem razoável e um aproveitamento altíssimo, né? Então, assim, 24 pontos, 26 pontos, mesmo assim um plus minus de menos 12, né? Porque o time não ajuda, mas 26 pontos extremamente eficientes, né? No jogo seguinte aqui Mas também isso ele também fez... mostra um pouco que não é sustentável, né, Pedro? Porque quem é É. que vai chutar 75% em um jogo? Então, mas assim, Mas a média dele aqui é bem, se você for olhar, teve outros jogos acima de 50% de field goal, né? Assim, ele é um cara bem eficiente, assim, Então, ele é isso que eu parece tô que ele pode dizendo. ser esse Quando cara, né? conforme começarem a prestar atenção nele, vai cair. É, Mas aí, é. mas é aquela coisa, para você ver, mais uma vez, depois de Halliburton, mais uma vez, como é bom você pegar um cara que sabe arremessar, sabe fazer o. Sabe, tem os fundamentos, né? Tem os É, fundamentos. é. Cara, você, não vão pegar porque esse cara fisicamente é não sei o que, não sei o que. Novamente, esse cara é aquela coisa do teto. Eu sou o cara do piso. Então, teto às vezes é um negócio para mim tá muito no sonho. Então, ou você pega um cara que você realmente tem um grau de certeza relativamente alto que ele vai virar alguma coisa, ou você pega alguém mais seguro, pô. E o Charlotte tava precisando de alguém assim. Alguém chega de tanta aposta, tanto Book Knight, tanto esses caras aí que né, não deu muita coisa. O próprio Nick Smith, né, que tá no Lakers agora, No não é um Lakers, mau é. jogador, mas é aquela coisa. Você fica apostando nesses caras que são tudo medianos, os caras fazem tudo meio mediano e tal. Aí você tem um cara que você sabe que ele faz bem. Ele chega para fazer isso bem. Né? O Halliburton era esse cara. Eu vou só dar uma leve discordada, Não, lógico que você vai porque discordar. eu Você é o cara do entendo sonho. perfeitamente. Não, não é só isso. E esse argumento, eu passei a pensar ainda mais nele, mandar um abraço para Júlio Adeodato, que fazia parte do 45 Jardas e toda a parte de fantasy da NFL, e que ele falava muito sobre a posição do draft de equipes da NFL, que obviamente Eber não acompanha, mas na NFL existe uma clareza muito grande de quem é muito relevante, né? O offensive tackle, o quarterback, eventualmente, dependendo de como está se jogando, mas enfim, geralmente um defensive tackle, um linebacker. E para ele, e eu concordo 100%, é muito louco, por exemplo, teve recentemente na NFL, se draftou um tight end na quarta posição do draft, o Atlanta Falcons fez isso com o... Caramba, me fugiu completamente o nome do cara aqui agora. Mas enfim, o Kyle Pitts. Kyle Pitts, que agora é Kyle Pitts the third ou the second. E todo mundo ficou, caramba, que absurdo, que coisa maluca. O cara nem virou um tight end fantástico. E na posição ele é completamente inútil, assim, inútil não, mas você acha Tyrande em qualquer momento na NFL, sabe? Então o meu ponto é, se você tem uma quarta escolha num draft recheado, você não necessariamente deve ir num Conk Newpel da vida.
Porque se você já tem um time muito, muito forte, que ele só vai encaixar e fazer muita diferença, eu acho que faz qualquer sentido disso. Mas quando você é feito Charlotte, que tá na merda há anos, você ainda precisa acertar a loteria. Você ainda precisa acertar um cara feito Luka, feito Giannis, feito Alex Sack, seja, que tá virando um jogador interessante, sabe? Eu acho que é só esse o meu ponto. Eu não tô dizendo que ele é uma escolha ruim, eu só acho que é escolas diferentes de draft. E claramente o Charlotte mudou a escola dele para esse último draft e deu certo. Por quê? Porque a escola dele anterior, com quem ele tinha lá de scout, de decisor, de seja lá o que for, não estava dando certo. O time continua uma porcaria até hoje, né? Então, assim, eu não acho necessariamente que é uma receita do bolo. Acho que eu já falei isso aqui anteriormente. Eu não acho que cada time tem que imitar o que o Oklahoma tá fazendo, por exemplo. Cada um tem o seu estilo. E o Charlotte foi legal fazer isso, mas eu não acho necessariamente que, por exemplo, se o Lakers ficar com a quarta escolha do ano que vem, ele deve pegar um Nupel da vida, sabe? Exemplo tosco. Na verdade, o Lakers deveria pegar um Nupel da vida, mas você entendeu o que eu quis dizer. Enfim. Até porque eles já pegaram um núcleo da vida que se chama Dalton Knecht. Exatamente. Parecidíssimo, mesmo Só talento. que não chuta nem um pouco. Só que não chuta. Ele chutou. Então, Ele chutou nos começou primeiros jogos. chutando todo. Eu acho que ele ainda vai ser um chutador razoável, sim. Eu ainda acho, mas assim, Pronto, o aí o time homem mudou aí. Ó, muito o Dan também. Majerle aí, né? Maierle, né? Sei lá. Eu ia dizer que ele. Sim, pra finalizar, eu acho que fisicamente ele me lembra muito o Alex Zerbiak, né? Que é um cara que também chutou muita bola de três, mas não vivia só de bola de três. Acho que, na verdade, a gente tá numa era que é difícil achar chutador de volume como existe hoje na NBA, né? Eu até fui ver quando o Feola falou do J.J. Redick. A temporada que o J.J. Redick mais chutou bola de três, ele chutou 8. O Nubel já é acima de 8 na temporada de novato dele. Então, assim, é uma coisa meio doida isso. Né? O Zerbiak é uma boa comparação também. Até porque eu acho que. Quer dizer, é mais ou menos a mesma coisa, assim, porque eu acho que o Majerle era um pouco mais forte, né? E tal. Sim. Eu acho que Nubel mas são caras que pontuavam mais ou menos naquela mesma faixa ali de 20 pontos por jogo. Sim. Aquele cara que vai te dar de tudo um pouco, né, sem prejudicar nada no ataque e tal, né? E ele é um cara que parece esforçado na defesa também, mas provavelmente eu não cheguei a analisar a defesa, né? Eu teria que ver, porque calouro geralmente... Então, senhores, é um pra tipo de bola pontuador aqui, né? de 20 pontos que vai muito para o arremesso, né? Porque tem o cara do 20 pontos, me veio na cabeça aqui Alan Houston, por exemplo, que pontua de várias formas diferentes e entrega 20 pontos, né? Então, assim... eu acho que o Zerbiak era melhor chutador do que Majerle, então... O Majerle, então... eu acho que pode ser a comparação um pouco melhor aí. Então, pra gente tocar o barco aí, né? Pra passar o programa inteiro falando de Knippel. O Hornets ainda pegou o menino lá, Sion James, que é um bom prospecto também, tá jogando bem. E assim, né? Bom, interessante. Esse com carinha mais de completo. Lembra muito. Eu me lembro muito o Aaron Nesmith, do Indiana Pacers. Pronto, pra mim é um defensor ali que vai ajudar. E o pivô, o Kalkbrenner, e tem um na reserva também, o McNeely, que tá sendo um jogador interessante. Enfim, foi um bom draft esse ano. Pra ler os comentários, Feola mandou mais um aí, né? Fisicamente não tem nada a ver com o J.J. Redick que ele falou, né? Mas ele diz, como ele corre espaço, lembra muito no NBA mais focado em 3. E nosso querido Alessandro mas foi por isso que eu falei de Kyle Korver, porque eu acho que ele é mais Kyle Korver, um pouco mais lento, um pouco mais maior, assim, um pouquinho mais forte. Eu acho também. Que ele é um pouco mais rápido que Korver, mas é porque também a gente tem a lembrança de Korver já velho, né? Que